Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje, nesse vídeo, nós vamos estudar porcentagem, um conteúdo presente em todas as provas de concurso. Sempre tem porcentagem, muitas vezes é no conteúdo específico da área. Depois de uma breve explicação, eu vou te convidar para resolver duas questões. Uma do concurso da Guarda Municipal de Osasco, elaborado pela VUNESP, e outra do IFSC. Vamos lá? 25%. O que significa 25%? Eu tenho um grupo de 100 pessoas e vou considerar apenas 25. 25%. Porcento, sempre em relação a 100. Nós podemos escrever essa porcentagem de diferentes maneiras. Eu vou começar escrevendo a fração centesimal, a fração com o denominador 100. 25%. É só pegar o número que tem ali, 25, e colocar o denominador 100. Uma outra forma de escrever é utilizando uma fração simplificada. Eu pego a fração anterior e divido tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, nesse caso 25, e eu encontro um quarto. Então, 25% é a mesma coisa que um quarto. Uma outra possibilidade é escrever um número decimal. Então, 25% equivale a 0,25. É muito comum nas questões de juros a gente usar dessa forma. E como que eu faço para passar do 25% dado no enunciado para um 0,25 que eu vou usar nos cálculos? O primeiro passo é escrever a fração com denominador 100. Então, é 25, fica 25 sobre 100. Se é 30%, fica 30 sobre 100. Agora, você observa quantos zeros tem no denominador. No caso da porcentagem, vai ser sempre 100. Então, eu tenho 2 zeros e eu vou deixar 2 casas decimais no meu numerador. Então, ficou 0,30. Um segundo exemplo, 18 sobre 100, 18%. Denominador é 100, vou ter 2 casas também, vai ficar 0,18. E um terceiro exemplo, 1 sobre 100, vai ficar 0,01. Sempre tem que deixar com 2 casas decimais. Agora vamos às questões. A primeira questão é da VUNESP. Em uma empresa, 30% dos funcionários têm idade superior a 60 anos e entre eles 20% está de licença médica. Dos demais funcionários, apenas 6 estão em licença médica, o que corresponde a 4% do total de funcionários da empresa. O número de funcionários com idade superior a 60 anos que estão de licença médica é. Repare que o enunciado traz muita informação numérica. Isso é uma forma de dificultar a questão, que não é difícil, mas ela fica muito embolado o enunciado, é a melhor palavra que eu encontrei agora. Então, eu vou extrair as informações relevantes desse enunciado. Primeira delas, 30% dos funcionários têm mais de 60 anos. A minha conclusão imediata, 70% dos funcionários têm menos de 60 anos. Por quê? O total tem que ser 100%. Se eu tenho 30% que tem mais, o percentual de que tem menos é 70%, porque tem que dar 100%. Essa linha em vermelho é a minha conclusão imediata a partir dessa frase. Continuando na leitura do enunciado, diz que 20% dos funcionários que têm mais de 60 anos estão em licença. Bom, minha conclusão, 20% de 30% estão de licença. Por quê? Na linha anterior, ele tinha dito que 30% tinha mais de 60. E agora ele está dizendo que dessa turma, 20% está de licença. Então, 20% de 30% dos funcionários estão de licença. Depois, dos demais, ele diz que 6 estão de licença. Mas isso corresponde a 4%. Então, eu sei que 100% corresponde a 150. Bom, como que eu sei disso? Está me dizendo que eu tenho 4% dos funcionários, isso equivale a 6. Como que eu acho 100%? Eu tenho 4, eu quero chegar a 100, é só multiplicar por 25. 4 vezes 25 dá 100. Então, eu vou multiplicar o 6 por 25 também e chego no 150. Então, 4% dos funcionários equivale a 6. Não quero 4, eu quero 100. Então, multipliquei por 25.
Por isso eu cheguei nos 150. Então, 100% dos funcionários equivale a 150 funcionários. Agora, finalmente, a pergunta. Ele quer saber a quantidade de funcionários com mais de 60 anos em licença. Quantos são? São 30% dos funcionários que têm mais de 60 anos. Mas desses, 20%, né, é que está de licença. Então, é 20% de 30% de 150 funcionários. E eu vou escrever assim. 20%, que é quem está de licença, de 30%, que é quem tem mais de 60, de 150, que é o total. Para resolver, eu vou trocar o D por uma multiplicação. Agora, eu poderia simplificar, mas eu vou ignorar a simplificação. Vai ficar mais trabalhoso, mas é um processo que vai dar sempre certo, tá? Se você sabe simplificar, ótimo. Você pode parar aqui, simplificar e só conferir a resposta comigo. Mas eu vou fazer sem simplificar. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar primeiro o 20 com o 30 e o 100 com o 100. Então, multiplico os numeradores e os denominadores. Agora, eu vou multiplicar os 600 por 150. E, finalmente, eu divido 90 mil por 10 mil. E eu encontro a resposta 9. Tá? Então, a questão não é difícil. O problema é que ela é embolada. E quando você tem um percentual, uma fração de outra, você troca esse D por uma multiplicação. Vamos para a próxima questão. Essa é uma questão no IFSC. A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e que tem causado muitos problemas para a população em geral. Para reduzir os efeitos, os governos do mundo todo têm disponibilizado vacinas e diariamente é possível acompanhar os índices de vacinação da população. Segundo o IBGE, a população vacinável em Santa Catarina é de 6.765.914 pessoas. Em um determinado dia do mês de abril de 2022, foi informado que a população vacinada com a terceira dose, também conhecida como dose de reforço, foi de 2.430.329. Dessa forma, a porcentagem de vacinados com a terceira dose nesse dia foi de aproximadamente... Bom, essa é uma questão simples de porcentagem. O problema dela está nos números, que são muito grandes. São 6 milhões, 2 milhões, mas é só para calcular a porcentagem. Vou resolver por regra de 3. 6 milhões, que é a população, equivale a 100%. E eu quero saber o percentual de 2 milhões. Como que faz? Multiplica cruzado. 6.765.914 vezes x é igual a 2.430.329 vezes 100. E agora é só dividir tudo por 6.765.914. 35,92%. É isso. Dúvidas nesse conteúdo? Procure aqui no canal pelos conteúdos de porcentagem. Tem muito vídeo sobre isso. Não esquece de curtir o canal e de se inscrever.